Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos juntos, começando aqui o 13º dia. Nós estamos numa jornada de 40 dias de lives de intensidade, onde nós nomeamos essas lives da jornada da fé e da inteligência emocional, um tempo de metamorfose, um tempo de busca, sabe? Um tempo de transformação. Bom dia, você que está chegando aí, vai falando bom dia. Você que está chegando aí, interage. Nós vamos dar aqui 2 minutos para a gente poder começar. 2 minutos para a gente dar o start. Enquanto isso, a gente vai arrumando os detalhes aqui. Eu já assisti uma live hoje mais cedo aqui. Quem ensina tem que se alimentar, não é isso? Um dia um grande sábio me ensinou algo, falou assim: antes de você querer ensinar, você tem que aprender a aprender. Uau! Antes de você querer ensinar, você precisa aprender a aprender. Só ensina quem sabe aprender. Só pode ensinar quem tem um coração humilde. Jesus falou, né, que os humildes herdarão. Bem-aventurado aqueles que são humildes de coração. Bom dia, você que está chegando, manda um bom dia aí. Participa, aqui é uma live participativa. Hoje nós estamos com conteúdo fresco aqui, algo que nós ainda não aprofundamos, nós já vamos dar início. E você que talvez está visitando essa live, nós estamos com uma turma aqui, bem fiel todos os dias. E tem sido passado tarefas de casa, exercícios, ferramentas. Eu sou o seu mentor aqui esses dias. Né? Você tem um mentor que vai te ajudar de alguma forma você passar de fase. Cada um de nós podemos ir para a próxima fase, ir para o próximo nível. Nós às vezes chamamos pessoas ao vivo aqui, ok? A gente faz uma interação, de repente a gente convida alguém que está aí. Às vezes pessoas que a gente conhece, que eu conheço, às vezes pessoas que eu não conheço. Mas para a gente mostrar na prática aqui, muitas vezes como os padrões se repetem, tá? Os padrões se repetem. Então quando a gente chama alguém aqui ao vivo, com o único objetivo, ajudar a turma no completo. Então a gente tenta não ter exposição de ninguém, né? Exposições mais pessoais, só um ou outro que às vezes vem já predisposto a poder dar testemunhos. Mas eu estou recebendo muito testemunho aqui no meu inbox, no meu direct. Eu estou recebendo muitos e muitos testemunhos. Opa! E é legal a gente às vezes trazer o testemunho aqui ao vivo, porque o testemunho sela o conteúdo, né? O testemunho sela que dá certo, que quando a gente segue um método, quando a gente busca um caminho, uma jornada, as coisas vão acontecendo no caminho, na jornada. Então vamos lá. Ó, aqui a canequinha raiz, né? Tem alguém que fala essa caneca é raiz. Só quem é raiz conhece essa caneca aqui. Então vamos lá. Tá? Antes de tudo, nós tivemos um problema na nossa plataforma, tá, pessoal? Enfim. E nós estamos mandando, ontem eu mandei o teste, acho que 13 pessoas não receberam o teste que a gente presenteou vocês do Mural dos Sonhos, né? O link do Mural dos Sonhos. Acho que 13 ou 14 pessoas não receberam porque caiu a internet ontem aqui. Mas vamos dar início aqui. Como que você poderia avaliar a sua vida hoje? Tá? Eu queria trazer aqui hoje algumas chaves, né? Algumas chaves. A primeira chave é que
você está no meio de um caminho, você está no meio de uma jornada, tá? Você que não recebeu, depois você fala lá no Telegram, tá? O canal do Telegram é o canal onde a gente vai resolver essas questões que eu acabei de falar. Você está no meio de uma jornada, numa mudança. Então eu tenho algumas pessoas aí que estão mandando mensagem que já começaram a romper, já começaram, não é que vão, já começaram. Então eu queria começar hoje dizendo o seguinte: para você começar um novo ciclo na sua vida, você precisa fechar ciclos antigos. Para você começar um novo tempo na sua vida, você precisa fechar ciclos antigos. O que é isso? Pendências não resolvidas, pendências não concluídas, elas ficam como um diabinho na nossa mente. Problemas não resolvidos, pendências não resolvidas, elas são como forças que tiram a nossa energia, quebram a nossa frequência, elas tiram o nosso foco. O ser humano, ele precisa de foco. O que é foco? Foco é energia concentrada, tá? O foco é aquilo que você foca, vai crescer. O foco é a energia concentrada. Quando você pega aquele laser, e aquele laserzinho é um foco de luz concentrada. E quando você pega uma lupa, quem já brincou disso na infância? Você pega a lupa e coloca o sol, e quando a lupa ela concentra a luz solar, às vezes você consegue até gerar fogo, né? Porque energia concentrada. E aí nós temos falado aqui no meio dessas lives que tem pessoas que focam no passado, tem pessoas que focam no futuro, tem pessoas que focam em besteiras, tem pessoas que focam em passatempos, tem pessoas que focam em brigas, focam em confusões, tem pessoas que focam em murmurações, enfim. O foco, ele é uma das chaves mestras para o sucesso. Tá? Então hoje eu vou falar aqui de algumas chaves, né? A gente vai começar aqui falando de algumas chaves do sucesso. E sucesso é o quê? Sucesso é plenitude. Sucesso é o quê? É equilíbrio. Sucesso é você conseguir caminhar na roda da vida. Como nós já falamos aqui, dos 10 principais pilares. E o foco é você conseguir caminhar e ter um equilíbrio nesses 10 pilares da vida. Um pilar que você melhora, automaticamente melhora todos. Mas eu realmente hoje aqui, teve gente falando ontem que eu tava muito bravo. Hoje eu quero ser mais leve aqui com vocês, tá? Hoje vamos ser leve, suave. Mas eu quero trazer aqui a reflexão, a gente começar com essa reflexão de quais são os ciclos da sua vida que estão abertos, entende? Quais são... A Bíblia fala às vezes das raposinhas. As raposinhas, elas às vezes vão roubando a nossa energia. Às vezes dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina, existem pequenas raposinhas que elas vão roubando a energia. Olha uma primeira chave. Skin the game. A primeira chave, a gente está vivendo um momento delicado, sabe? Num momento delicado, as emoções elas ficam à flor da pele. Um momento delicado, tudo fica muito sensível. Tudo fica muito sensível. Então, de repente, a pessoa estoura, de repente ela fica triste, de repente ela fica ansiosa. Então, em momento de guerras, em momento de batalhas, as suas emoções elas ficam susceptíveis a pequenos ataques, a pequenas raposinhas. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam o seguinte: Paulo, eu estou muito estressado, eu estou com estresse, eu preciso viajar. Quem já ouviu isso? Eu preciso viajar, eu estou muito estressado. Eu acho engraçado isso, porque eu passei por isso muito tempo também. Eu falei isso muito tempo também. Estou estressado, eu preciso de férias, eu preciso viajar. Mas eu aprendi algo no caminho da jornada, no caminho do guerreiro. Que se eu estou falando que eu preciso descansar, eu não estou estressado.
Eu tô cansado. Entende? Se você que tá aí e você tá dizendo que você tá estressado e que às vezes você precisa de férias, só que tem gente que tá de férias, entre aspas, tá em casa, o filho não tá trabalhando, os compromissos foram reduzidos, o trabalhar home office não, diminuiu a frequência de trabalhos. Então tem pessoas que estão mais estressadas. Mas, pô, você falava que você queria quebrar a rotina, que você estava cansado de trânsito. Eu recebi um áudio aqui de alguém falando assim, eu tô com saudade do trânsito. Eu tô com saudade daquele cara no sinal de trânsito, com aquele rodozinho lavando meu carro. Eu tô com saudade de estar na fila do banco e tá reclamando, que fila que demora. Por quê? Porque a primeira chave aqui, se você quer umas férias para tirar o estresse, você tá cansado, você não tá estressado. Ok? O descanso, ele resolve o cansaço. Como que a gente resolve o estresse? O estresse, ele é resolvido com mudanças. O estresse é resolvido com mudanças. O estresse, às vezes, é o cansaço acumulado, mas não o cansaço simplesmente do corpo físico, mas é o cansaço de uma rotina. É o cansaço da rotina. Então tem pessoas, se você está cansado e você tira férias, você tira um dia descansando, um dia, 2 dias, o final de semana deitado, assistindo Netflix, comendo brigadeiro, e você faz isso e chega no outro dia, você já está estressado de novo. Tem gente que já acorda estressado. Meu Deus do céu. Tem pessoas que têm um discurso, eu só funciono depois de meio-dia. Sabe, esse seu discurso, ele tá criando esse programa na sua mente. Aquilo que o comandante fala, quem lembra da metáfora de ontem, aquilo que o comandante fala, o operacional acredita e vive em função dessas palavras que foram declaradas. Então, pessoas que declaram, eu só funciono depois do meio-dia, pessoas que declaram, eu acordo nervosa, eu acordo estressada, essas pessoas elas vão viver sobre essas palavras que elas estão lançando. Palavras são como estradas. Aquilo que nós falamos vira verdade. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Então, quando eu não entendo isso, eu acabo usando a minha boca para profetizar algo ruim. Então nós estamos falando aqui da primeira chave, que é o quê? A pessoa precisa entender que se existe um estresse acumulado e o descanso não resolve, isso não é cansaço, isso é falta de mudança. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora que você precisa de quê? Mudança na sua vida, mudança na sua rotina, mudança no seu estilo de vida, sabe? Talvez mudança até na sua alimentação, mudança na sua dieta, mudança no seu pilar físico, se começar a se exercitar, porque quando a gente não muda, o que acontece com um carro que fica parado? O que acontece com um carro que fica parado? Ele para de funcionar. Né? Vamos dizer assim que teoricamente um carro parado era para se manter conservado. Vamos colocar assim, teoricamente. Olha esse carro aqui, imagina, tem 2 carros, tá? Metáfora, tem 2 carros. Tem um carro aqui que tem 10 mil quilômetros rodados. E o cara todo dia anda com o carro, 10 mil quilômetros rodados. E tem um outro aqui que tem 1 ano já e tem 500 metros. Qual será que nesse primeiro momento vai estar funcionando melhor? O que tem 10 mil quilômetros rodados ou que só com 1 ano de vida só rodou 500 metros? Ou seja, ele foi só ali na esquina e voltou. Provavelmente esse de 1 ano que só andou 500 metros, o motor parou, a bateria arriou. Porque o movimento nos dá energia. O que nos dá energia? Movimento. Então tem pessoas que precisam colocar o que na sua vida? Movimento. Precisam se movimentar, precisam se levantar. Então nós estamos aqui falando o seguinte. Eu queria falar aqui sobre algumas chaves hoje para você permanecer, tá? Para você permanecer.
Existe uma frase que eu gosto muito de repeti-la, que é assim: o fracassado nunca começa, o perdedor sempre para, o vencedor é aquele que nunca desiste. O fracassado nunca começa, o perdedor sempre para, o vencedor é aquele que nunca desiste, tá? Então você que está aqui, você já está vencendo os primeiros desafios, você já está vencendo a primeira jornada. E aí, o que a gente precisa entender? O cérebro, ele trabalha com um sistema de recompensas. O que isso quer dizer? Que nós precisamos aprender a usar o manual do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, quando você conhece a máquina, quando você conhece o computador, você vai fluir mais. Imagine que você tem um iPhone ou um Android e você não sabe mexer nos aplicativos, você não tem uma inteligência artificial, você não tem uma inteligência digital. O que vai acontecer? Às vezes uma criança de 10 anos de idade, ela vai fluir mais num celular, no Android, do que você com 30, 40 anos de idade. Mas por quê? Porque ela tem um conhecimento específico sobre o celular. Então o que nós estamos falando aqui? Conhecimentos específicos aceleram o seu processo. Oséias 4:6, no livro mais vendido do universo, a Bíblia Sagrada, vai falar o seguinte: o povo perece por falta de conhecimento. Bom dia, Pedro. Como eu estou feliz, cara, de ver você aqui acompanhando. Eu vi que você mandou o e-mail lá pro Mural de Sonho. Muito feliz em ver você acompanhando isso aqui. Eu creio que 2020 vai ser um ano diferente aí para você, um ano de união, de família, de alegria e de plenitude. Vamos lá, pessoal. Nós estamos falando aqui um pouco, começando agora, né? Estamos esquentando os motores aqui. Mas falando um pouco sobre a alegria, a plenitude, a paz, a calmaria. E que às vezes pequenas mudanças, pequenas chaves, elas vão nos guiando. Sabe, elas vão nos levando, elas vão nos sustentando. E nós vamos falar hoje sobre isso. A primeira que nós estamos falando aqui é sobre você entender dos processos, é você entender da jornada, tá? Deus é um Deus cíclico, Deus é um Deus de processo, tá? Você podia até escrever aí, processo. Processo, escreve aí processo. Por quê? O que a gente está fazendo aqui todos os dias? Processo. Sabe? E Deus, ele é um Deus do quê? Abraão, Isaac, Jacó. É um Deus geracional. Ele criou as estações. Outono, inverno, verão, primavera. Você planta, ó, aqui, eu estou do lado de uma palmeira aqui. Mas a gente plantou essa palmeira aqui algum tempo atrás. Ela era pequenininha e ela está crescendo, mas porque tem água, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser nutrida, sabe? Ela precisa receber o alimento para ela poder ter sustentação. Nós temos ali uma outra palmeira ali que ela está no canto da grade ali e ela não está tão saudável como essa, porque lá a água, quando vai ser colocada, não chega com tanta intensidade igual aqui. Então, nós estamos falando aqui dessa primeira chave, que é a lei do processo. Quando eu entendo a lei do processo, as coisas ficam mais leves, tá? Esse processo de mudança aqui nessas lives, ela precisa ser leve na sua vida. Precisa ser leve. Jesus falou o seguinte: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não disse que não ia ter jugo, ele não disse que não ia ter fardo, mas ele afirmou que precisa ser suave e precisa ser leve. Se eu estou carregando um fardo muito pesado, um jugo muito duro, talvez eu tô carregando um fardo e um jugo que não é meu, tá? Você aí está me ouvindo, se você está levando uma vida muito dura, muito pesada, talvez você está carregando um fardo e um jugo que não é seu, primeira opção, ou você pode estar
sem as habilidades necessárias. Você não desenvolveu as habilidades necessárias para viver o momento atual da sua vida. Às vezes eu falo que existem pessoas que são os bebês emocionais de 70 quilos. Bebês emocionais de 50 quilos. Bebês emocionais de 100 quilos. O que quer dizer isso, Paulo? Pessoas que a sua fisiologia se desenvolveu, mas a sua mentalidade não. Existem pessoas que o seu corpo desenvolveu, a sua fisiologia desenvolveu, seu cabelo cresceu, seus ossos cresceram, a barriga cresceu de alguns, de todos nós, né? Só que a inteligência emocional não. Aí o que acontece? A pessoa tem um corpo de adulto, mas comportamentos infantis. A pessoa tem um corpo desenvolvido, mas talvez ela tenha um emocional atrofiado. Então o que a gente precisa fazer? Minha vida está pesada? Minha vida está dura? Ou eu vou precisar largar alguns fardos que não são meus, ou eu vou precisar buscar com intencionalidade desenvolver novas habilidades para poder sair desse momento para uma próxima fase, tá? Primeiro mito que eu quero falar aqui. Eu comentei desse mito ontem, mas hoje a gente vai falar mais didaticamente, tá? O meu plano hoje aqui é a gente falar de algumas chaves, alguns mitos. Para quê? Para você que está aqui permanecer. Existe um giro aqui na live, mas não me espanta, porque acontece esse giro em cursos presenciais, acontece esse giro quando eu estou atendendo individualmente. Mas o que eu estou querendo dizer? O que quer dizer esse giro? Pessoas que param, pessoas que desistem. Apesar de a quantidade de alunos aqui estar aumentando, existem pessoas desistindo. Da mesma forma que a porta de entrada está entrando gente, tem a porta da saída também. Tem gente que não está acordando, tem gente que tem dificuldade de permanecer, tem pessoas que elas têm o ciclo da procrastinação e da autossabotagem, então elas começam e param. Isso é um padrão, é um bloqueio. Tem muitas pessoas com esse bloqueio de abortar. A pessoa começa e aborta. Então a gente está aqui hoje tentando preparar vocês aqui com algumas informações para você ir até o fim. Você não parar, você não desistir. Então a primeira lei que nós falamos aqui é a lei do processo, né? A vida é cíclica, a vida é... Eu acho até que quem criou a escada viveu vida de desafios. E ela entendeu que a vida é o quê? É de degrau em degrau. A vida é de degrau em degrau, é de glória em glória, de fé em fé. Tem algumas pessoas falando aqui, Paulo, eu perdi a live e tal. Eu tô gravando as lives, só que eu tô num local, né? Talvez pela psicogeografia aqui, que eu tô um pouco afastado. A internet que não é das melhores. E eu vou baixar todas essas lives aqui. Não todas, porque tem dia que não dá. Depois eu vou colocar lá no Telegram, tá? Então vocês vão ter acesso a esse conteúdo lá no Telegram. Só quem tiver no Telegram. Paulo, eu não tô no Telegram. Você vai lá na minha bio, vai ter um linkzinho lá, você clica e você tem acesso ao Telegram, tá? Então nós estamos falando aqui, primeiro momento, a vida é cíclica, é processual. Você planta, depois você colhe. Você investe, depois você tem lucro. Ok? Você investe tempo em pessoas, depois você gera amizades. Você investe tempo em alguém antes de namorar, para você se conhecer, para você conhecer a pessoa. Você investe tempo em você primeiro, a busca do autoconhecimento, sabe? O mergulho introspectivo para a alma. Isso demanda tempo, isso demanda energia e isso demanda foco. Então, a gente está falando de processos aqui. E hoje eu quero usar esse tempo dessa live aqui, te trazendo algumas chaves para você não parar, você não retroceder, você não desistir. É normal de acontecer, tá? Às vezes eu estou atendendo pessoas com alto nível de depressão, de ansiedade, de crise do pânico, do borderline,
de burnout, enfim, pessoas com patologias já psicossomáticas advindas das emoções. E é normal de acontecer que quando ela começa a sair do estado patológico, sintomático que ela chegou, quando ela começa a sair ali daquela areia movediça, ela retrocede. Por quê? Por que isso muitas vezes acontece? Porque nós muitas vezes carregamos muletas. A gente carrega muleta. E aí, quando você busca o autoconhecimento, como você está fazendo aqui nessa live, as muletas elas vão sendo retiradas. Quem aqui pode me dar um feedback aí, que talvez no início dessas lives, quando você começou a receber um conteúdo, o meu conteúdo, o nosso método aqui, quem de vocês aqui pode dar um feedback que lá atrás você não trazia tanta responsabilidade para você? Você culpava o seu ex-marido, você culpava o Estado, você culpava não ter tempo, você culpava os filhos, você culpava o governo. Quem aí pode dar esse feedback que as muletas estão sendo retiradas, sabe? As desculpas estão sendo arrancadas. Então, é um processo de maturidade, mas crescer dói. Quem tem filho pequeno, ou quem lembra que quando você era pequeno, a canela doía, sabe? Porque crescer dói. Crescer dói, crescer, sabe? Você esticar, dói, mas é uma dor saudável. É uma dor que depois vem o resultado, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. Então, plantar gasta energia. Gasta energia. Talvez você tá vendo essa natureza aqui, ó. Vamos lá. Ó. Mas para isso aqui tá assim, tem que regar, sabe? Tem que cortar grama. Tem que pegar a enxada ali nos cantos aonde a máquina de grama não vai e tem que cuidar. Então, tá lindo, tá? Mas tem que cuidar. Tem pessoas que elas querem o lindo sem cuidar. Eu vejo pessoas assim, é impressionante, gente. Parece loucura, mas a pessoa, ela tá querendo colher uma semente que ela não plantou. E dependendo do nível, a pessoa ainda espiritualiza. Deus me dá isso, Deus me dá prosperidade, Deus me dá um bom casamento, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E a impressão que eu tenho para algumas pessoas é Deus falando assim: ei, você está querendo colher uma semente que você não plantou. A impressão que eu tenho às vezes é Deus falando assim: ei, você está querendo colher morango, mas você só plantou abacaxi na sua vida. Sabe, tem pessoas que estão querendo colher o que não plantaram. Não existe mágica, sabe? A gente não vai colher aquilo que a gente não plantou. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. E tem alguns que espiritualizam. Deus aí ainda usa assim: Deus é o Deus das causas impossíveis. Sabe, Deus ele vai fazer o impossível, eu creio. Mas o possível é com você. Deus vai fazer o impossível, mas o possível é com você. Aquilo que está nas suas mãos, aquilo que está na sua responsabilidade, você precisa fazer. É simples assim. Tem pessoas que falam: ah, tô esperando em Deus. E Deus está lá do céu falando: eu tô esperando você. Aí tem: não, eu tô orando. E Deus fala assim: eu tô esperando você se levantar para você fazer. Sabe, hoje, pessoal, hoje, é tempo de você que tá aqui falar, tomar decisões. A decisão qual que é? Eu vou até o fim. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Ai, Paulo, às vezes dá uma vontade de parar. Quem nunca teve vontade de parar, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve vontade de parar, que atire a primeira pedra.
Então vamos lá, primeira lei que nós falamos aqui, lei do processo. Segunda lei, a vida é cíclica, né? A vida é cíclica. Então até aconselhar você hoje que está aqui, tem um vídeo lá no meu YouTube mostrando, o título do vídeo é Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Eu fui lá no Nicolândia, que é um dos maiores parques, indoor de Brasília e do Centro-Oeste. E eu fui na roda gigante, eu e minha equipe lá, e a gente fez um vídeo na roda gigante. A roda ia lá em cima, a roda ia lá embaixo. A roda ia lá em cima, a roda ia lá embaixo. E a gente estava ali entre vários outros insights, trazendo um insight, que a vida é cíclica, sabe? Igual o povo brinca. Às vezes eu tô em cima, às vezes eu tô embaixo. A vida é como uma roda gigante, mas na prática é assim. Às vezes a gente tem tempos de colheita, mas a gente às vezes tem tempos de plantação. Tem pessoas que falam assim, quero prosperar, sabe? Eu quero ter a vida do outro, eu quero ter o resultado do outro. Eu quero andar com o carro que o outro anda, sabe? Eu quero fazer as viagens que o outro anda. Pô, eu quero ter a família ali que o outro tem, sabe? Eu quero sentir o brilho no olhar que eu vejo o outro tendo. Eu quero sentir a paz que eu vejo o outro tendo. Só que às vezes a gente não olha e fala assim, cara, eu quero acordar às 5 da manhã e fazer o que o outro faz. Ah, eu quero poder todo mês tirar aqui tantos % para eu investir em mim como o outro fez. Ah, eu quero poder realmente matar alguns desejos, algumas vontades temporais, passageiras, instantâneas para investir no que está por vir. A pressa, quando você quer tudo para ontem, a vontade de prazeres momentâneos, ela te limita para conquistar coisas longas. Quem investe só no curto prazo, ela não colhe no longo prazo. Sabe? Quem investe no curto prazo, não colhe no longo prazo. Talvez algumas pessoas que nós admiramos a vida, elas investiram ao longo prazo, tá? Mas o que eu quero te dizer é que ainda há tempo de você investir ao longo prazo. Quando eu estou falando de investir aqui, eu não estou falando de dinheiro, gente. Estou falando de várias coisas. Quando eu falo da vida, eu falo dos pilares, no geral. Robin Williams, um grande ator americano, foi um ícone no mundo. Ele foi conhecido como o cara da alegria. Ele levava alegria para as casas, ele levava alegria para as pessoas. Ele ganhou vários Oscars, ele foi próspero. Era um cara que tudo que ele colocava para conquistar, ele conquistava. Um dia ele falou, eu quero ganhar um Oscar sem ser de comédia. De comédia eu já ganhei demais. Ele vai e ganha o Oscar. Tinha família, tinha filhos, tinha fama, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas um belo dia sai na mídia que ele morreu. E aí, qual foi o motivo da morte dele? Suicídio. Se suicidou com a corda no pescoço. O que faz uma pessoa com sucesso financeiro, aparentemente casado, sucesso na família, filhos, família, herança, legado, conquistas, diplomas, fez tudo, se suicidou? Porque talvez em algum local da alma dele tinha uma lacuna, tinha um vazio, ou aquela roda da vida que nós temos falado aqui, algum daqueles pilares podia estar destruído. Ah, Paulo, eu não estou entendendo quando você fala de roda da vida, de pilares, então você precisa nos seguir mais, nos acompanhar mais para você entender. Porque eu acredito em método, acredito em fórmula, uma equação. Então, a gente tenta entregar conteúdo que você mude de fase, mas é um conjunto de informações. Então, quais são os pilares da vida que nós colocamos como principais? Primeiro, espiritual. Segundo, familiar. Terceiro, conjugal, sentimental, namoro ou solteirice, quem está solteiro. Você que está solteiro. É melhor, às vezes, aprender a fazer um bom solo sozinho para depois fazer um bom dueto. Quem não sabe fazer um bom solo não vai conseguir fazer um bom dueto. Se você não se sente feliz sozinho, não crie a ilusão que quando você arrumar alguém você vai ser feliz.
A equação é o contrário. Eu preciso arrumar alguém para eu fazer ela feliz. Se você tá solteiro, se você tá sozinho, se você tá carente, se você tá com carência emocional e você tá criando a falsa ilusão, quando você arrumar alguém, você vai ser feliz. Eu estou aqui para te declarar, não procure uma pessoa por necessidade. Fique feliz sozinho, porque aí você vai escolher não por necessidade, mas por opção. Ok? Você que está vivendo isso que eu estou falando agora, eu queria te indicar um livro, que o nome do livro é do Miles Monroe, tá? É um ator americano, o nome do livro é Casado, Solteiro, Vida Após o Divórcio. Casado, Solteiro, Vida Após o Divórcio. Para você que está vivendo isso, ok? Tá só, não consegue se relacionar e tá com essa falsa impressão que quando você arrumar alguém você vai ser feliz, tá? Então, estava falando dos 10 pilares principais aqui. Espiritual, familiar, conjugal, filhos, saúde física, alimentação, esporte, sono, toma remédio controlado, não toma remédio controlado, tem doença crônica, tem alguma dor crônica, enfim, tem alguma somatização no corpo, alergias, fibromialgias, pontadas, enfim. Vida social, como é que tá a sua vida social? Amigos, network, tem pessoas para você se divertir, para você brincar, para você dar gargalhadas e tal. Vida filantrópica, ajudar pessoas. Você ajudar pessoas, você servir pessoas. Vida profissional. Vida profissional. Encontrar sua carreira, encontrar o seu dom, seu talento, suas habilidades, sua vocação. Vida financeira, ter dinheiro, investir dinheiro, usufruir do dinheiro, gastar, doar, enfim. E o último, inteligência emocional. Então, quando eu falo de plenitude, é você encontrar a plenitude, o equilíbrio nesses pilares da vida, tá? Então, nós estamos falando aqui de algumas leis, falamos da lei do processo, falamos da lei cíclica. E aí estava falando do Robin Williams, que ele se suicidou porque talvez algum desses pilares dele estava sangrando, algum desses pilares dele estava ruim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, aperta esse aviãozinho aí agora, tá? A gente vai entregar mais algumas chaves hoje, marca alguém aqui, chama alguém agora que você gosta, que você acha que ela precisaria estar ouvindo isso, que esse conteúdo... A gente tem falado aqui do exército do bem, o exército que lança sementes, o exército que ajuda outras pessoas. Então lança aqui agora o aviãozinho, chame pessoas aí para participar. E vamos continuar, terceira chave aqui do dia. Esperança, tá? Esperança. O que nos faz permanecer? Nós termos um senso de esperança. Eu estava falando alguns minutos atrás que a gente precisa entender como essa máquina funciona, chamado cérebro e mente humana. O cérebro, ele tem um sistema de recompensa, tá? O que é um sistema de recompensa? É quando eu faço algo e eu me sinto recompensado por aquilo e aquilo se transforma em combustível e energia. Existe dentro de nós uma força motriz que algumas pessoas conseguem acessar essa força, outras não. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar ficar mais lúdico o entendimento. Um dia desse eu estava atendendo uma pessoa que um dos principais objetivos dela era emagrecer. Ela queria emagrecer 36 quilos, 36 quilos. Ela era magra e aí ela passou por um processo doloroso, emocional, de algumas frustrações, alguns traumas, e aquilo ali ela acabou projetando na comida. Então ela procurou falando, eu tenho algum problema que eu como muito. Mas quando você que já está aqui nos acompanhando, você já entende quando a gente fala de sintoma e origem. Fumaça, fogo. Exagero, causa, né? Aonde tem fumaça, tem fogo. Aonde tem sintoma, tem causa. Aonde tem exagero, tem falta. Então, se nas nossas vidas existe um exagero
Esse exagero é um sinal, é um alerta. É como o corpo, a mente, os comportamentos estivessem tocando uma sirene falando: existe algo errado. Se a pessoa se sente frustrada profissionalmente, talvez ela vai precisar de quê? De prazeres momentâneos, de prazeres diários para poder o quê? Tentar apagar um pouco o incêndio da frustração. Então ela trabalha 8 horas por dia num ambiente que ela não gosta, com pessoas que ela não gosta, fazendo uma tarefa, uma função que ela não gosta e recebendo um dinheiro que ela gosta. Aí quando você coloca na balança, eu consegui a minha estabilidade tanto sonhada, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu ticket, eu tenho o meu vale transporte, mas agora você tem o salário. Só que agora você não tem o que? O sentimento de realização. Você não tem o sentimento de recompensa. O que é o sentimento de recompensa? É quando você faz algo e você recebe um sentimento bom. Valeu a pena eu ter feito isso. Então o que eu estou querendo dizer? Que aquela pessoa foi lá com 30 quilos a mais do seu normal, achando que o problema dela era porque ela comia muito. Só que o problema dela não era que ela comia muito, isso era o exagero. A origem do problema dela era uma, vamos dizer assim, uma memória traumática emocional, uma questão familiar, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, um sentimento de tristeza, que esse sentimento fazia ela não se conectar com ninguém. A partir dali, a pessoa que foi rejeitada, qual que é o maior medo dela? Ser rejeitado novamente. Então ela acaba entrando em uma bolha. E aí ela estava ficando mais velha, o sonho de ser mãe, o sonho de casar, estava ficando mais distante. E aí veio vindo o desespero e ela saciava o desespero aonde? Em prazeres momentâneos. Então, às vezes, quando você come chocolate, o chocolate libera serotonina, que são hormônios e neurotransmissores do prazer e da alegria. Então, quando você, às vezes, busca prazeres momentâneos, você, às vezes, está tentando fazer o quê? O seu corpo, a sua farmácia interna, a sua química interna, liberar hormônios e neurotransmissores. Então, quando a pessoa é viciada em jogos, por quê? O jogo libera hormônio dentro dela. Quando a pessoa é viciada em sexo, é o que? O sexo libera o que? Hormônios dentro dela. Quando a pessoa é viciada em pornografia, o que acontece? No ato da pornografia, a pessoa está tendo aqui, ali uma liberação de hormônios. Quando a pessoa é liberada, às vezes até em brigas, tem pessoas com vícios emocionais de brigas e isso ela está liberando hormônios. E quais hormônios? São vários. É a ocitocina, é a dopamina, é a endorfina, é o cortisol, vários hormônios. Mas vamos lá, estão mandando mensagem aqui. Por que a gente está falando isso, gente? Porque essa pessoa, o exagero dela era a comida. Não era o problema, você está entendendo? Já começou a entender? Qual que é o seu exagero? A pergunta que eu te faço. Vai pensando nisso. O dela era comida. Qual é o seu? Qual é o seu? Quais são os principais maiores exageros? Comida, sexo, jogos, pornografias, qual mais aí que a gente tem? Compras, carências emocionais. Enfim, são muitos exageros, tá? Problema com sono. Legal, daqui a pouco vocês me lembram de problema com sono que eu vou trazer uma chave aqui. E aí, essa pessoa resolveu, né, no processo para resolver, a gente criou uma meta para ela. Ela começar a fazer um processo de emagrecimento. Drogas, verdade. Drogas, enfim, vamos lá. Ela começou a fazer um processo de emagrecimento. Sabe qual foi a meta dela? 20. Perder 20 quilos em um mês. Aí eu comecei a entender o padrão dela, tá? Toda meta que a gente ia estipular para ela, e quem estipula a meta, eu ou ela? Ela. O profissional ali, ele só é vamos dizer assim, um intercessor entre ela e ela mesma.
Quando eu estou atendendo alguém, eu não dou conselho, eu não dou sugestão, eu não respondo para a pessoa. Igual uma pessoa me mandou um áudio ontem aqui, você falou de plano de fuga e plano de ação. Você acha que eu saio, mudo de cidade ou não? Quem sou eu para poder falar se você muda, se você não muda? Se você mudar, você que vai colher o resultado. Se você não mudar, meu papel é ser o intercessor entre você e você mesmo. Mas aí a gente acessar memórias, entender as verdadeiras causas, quebrar os enganos, descobrir os bloqueios, enfim, esse é o nosso papel. E ela criava só metas grandes demais, inalcançáveis. E eu comecei a entender algo dentro dela. Ela sabotava o sistema de recompensa dela. O que é isso? Ela sempre se sentia frustrada. Um dia ela chegou e ela tinha perco 4 quilos. Imagine uma mulher perder 4 quilos em 15 dias. Tá bom ou tá ruim? Só que ela chegou triste. Ela chegou com raiva. Mas por quê? Porque a meta dela eram 20 quilos. O que acontece? Ela nunca se sentia satisfeita. Ela nunca tinha uma recompensa. E aí, isso não te dá gasolina, te dá motivação, te dá inspiração. Então eu estou te entregando uma chave aqui, agora, para você que está nesse processo aqui, nessa jornada, permanecer e continuar. Quem assistiu O Segredo, isso falava lá no filme também. Você precisa aprender a ter uma recompensa pelo seu processo e pelas suas conquistas, ok? Você está aqui, você tem que estar feliz por você estar aqui. Você fez a primeira tarefa, você tem que comemorar, sabe? Você tem que festejar, você tem que agradecer, você tem que ser grato. Quem é grato no pouco, o muito lhe será entregue. Quem é perfeccionista quebra e sabota o sistema de recompensa do cérebro, porque para ela sempre tá ruim, para ela nada tá bom, ela tá sempre vendo o erro. Ela tá sempre reclamando, ela tá sempre falando, ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom. Só que quando você faz isso, você tá quebrando o sistema de recompensa do seu cérebro. Você que é estudante, você que estuda para concurso, você tem que criar um sistema de recompensa no seu dia. Trabalhe 1 hora e crie uma recompensa para você. Estude mais 2 horas, crie uma recompensa para você. Estudou mais tanto tempo, cria uma recompensa para você, porque quando você faz a recompensa, vem aquele sentimento. Quem já fez isso? Talvez você que está aqui, você tem uma lista de tarefas de exercícios que eu estou passando. Quando você conclui algo e você coloca aquele ok, que bom que eu realizei isso. Recompensa. Quando você tem uma boa notícia, sabe aquele sentimento da boa notícia? Você vai ser promovido, você ganhou isso, você ganhou aquilo. Vem o sentimento de recompensa. Então nós precisamos aprender a ter sistema de recompensa, tá? Então a partir de hoje, comemore as pequenas mudanças. Comemore, fala assim, Carvalho, meu grande brother. Comemore as pequenas conquistas. Nós estamos vivendo num momento tão delicado do país e do mundo, sem precedentes. O que está acontecendo hoje, nós vamos ouvir em histórias dos livros, dos nossos filhos, dos nossos netos. Quem não buscar da inteligência emocional nesses dias, vai correr um sério risco de se afundar. Nós estamos vivendo um momento delicado, onde um grupo de pessoas vão passar por um processo de ansiedade, de estresse, de depressão, de problema com sono e daí outras patologias psicossomáticas advindas das emoções. E tem um outro grupo que vai tomar uma outra decisão. A decisão de quê? De investir no seu autoconhecimento, investir na sua inteligência emocional. Pessoas que estão decidindo o quê? Usar todo o cenário e ressignificar os fatos. E entender que chegou um momento de se reinventar, sabe? Chegou um momento de tirar as teias de aranha da casa, do telhado da casa, do teto da casa. Chegou um tempo de arrumar a gaveta, arrumar a bagunça do carro. E aqui a gente traz uma analogia, não é só da casa, não é só do carro. Chegou o tempo de você arrumar a sua vida.
sabe? Chegou um tempo de arrumar a alma. A alma, tem muitas pessoas que elas colocaram tanto lixo tóxico na alma que agora ela está tentando tirar a alma do lixo. E não tem jeito, não tem jeito. Tudo que a gente planta, colhe. Isso é uma lei da semeadura mundial. Para quem acredita, para quem não acredita. Existe uma lei universal, a lei da semeadura e a lei da colheita. Paulo, como que eu sei se a minha vida tem bloqueios? Paulo, como que eu sei se a minha vida está ruim? Pelos resultados. É simples assim. Desafios todo mundo vai ter, lutas todo mundo vai ter, discussões todo mundo vai ter. Se você quer casar, se você quer se relacionar, se você quer ter sócios, eu tenho algo a te falar. Você vai precisar aprender a ter conversas difíceis. Você vai aprender a ter choque de pensamentos, choque de verdades, de conceitos. Porque cada pessoa traz uma história, cada pessoa traz um caráter, cada pessoa traz uma história, cada um tem uma crença religiosa, cada um tem um nível de intimidade espiritual, enfim. Então nós estamos aqui nesse momento, hoje é o nosso 13º dia, se eu não me engano, dessas lives aqui, e eu estou recebendo vários testemunhos de pessoas que decidiram entrar nesse exército do bem. Sabe, pessoas que decidiram o quê? Eu não vou me abater, sabe? Eu não vou cair, eu vou usar desse tempo para resolver minha vida, sabe? Eu vou usar desse tempo para refletir, sabe? Será que eu estava no caminho certo? Sabe, será que eu estava no caminho correto? Quais são os frutos da minha vida? Sabe, o que eu estou colhendo na minha vida? Quais são os resultados que eu estou tendo na minha vida? Eu estou feliz? Eu faço as pessoas ao meu redor felizes? Qual é o legado que eu vou deixar aqui? Qual que não é o legado? Eu não sei se o Assi Carvalho está na live aqui. O Assi está na live ainda, Assi? Quais são os resultados que eu vou deixar? Eu já falei isso um dia e eu vou falar outra novamente. Um dia desse eu fui no leito de pessoas quase morrendo no hospital, leito de morte. E eu fui de madrugada lá, fui visitar uma pessoa muito amada, muito querida. E chegando lá naquele leito, no hospital, vendo pessoas assim, que estavam vivendo talvez os seus últimos momentos de vida. E eu comecei a conversar com algumas pessoas ali. Eu comecei a perguntar, falei assim, se você fosse jovem, o que você mudaria na sua vida? Se você tivesse a oportunidade de voltar e fazer de novo, o que você faria? Eu fui perguntando para algumas pessoas. Eu perguntei para alguns médicos. O que as pessoas falam normalmente quando elas estão morrendo? E os médicos e as pessoas que eu também presenciei responderam praticamente a mesma coisa. Sabe, eu queria ter mais tempo para poder ficar mais com meu filho. Eu queria ter mais tempo para eu poder ter sido um esposo melhor. Eu ter dado atenção na minha casa, para minha esposa. Eu queria ter tido mais tempo para eu ter falado para minha mãe, para o meu pai, eu te amo. Eu queria, sabe, na grande maioria, ninguém pensou se eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter investido mais, eu queria ter comprado mais imóveis, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Não, na grande maioria, as pessoas estavam falando de relacionamentos, de entrega, de ajudar outras pessoas. O que eu estou trazendo aqui essa reflexão? A gente está vivendo um tempo onde a sociedade está sendo dividida, sabe? Um grupo é pessimista, um grupo só vê o caos, um grupo está com óculos da desgraça, um grupo é sensacionalista, um grupo gera desesperança. Mas a próxima chave aqui que a gente está querendo falar agora é esperança. Sabe, nós somos profetas da esperança. A esperança é aquilo que nos motiva, que nos dá gasolina. A esperança é que nos faz acordar todos os dias. A esperança é você respirar e talvez não saber o que vai acontecer daqui uns dias, mas você sabe que vai acontecer algo bom. A esperança, ela se conecta com a fé. Esperança é você saber que ninguém pode falar para você que você não pode. Sabe? Ninguém pode falar para você que não vai dar, que você não vai conseguir. Ninguém.
Então a esperança vai nos manter firme nesse grupo, tá? Hoje a gente não está falando de conteúdos específicos, a gente está falando de algumas chaves, sabe? Alguns complementos que você precisa colocar na sua mochila de guerrilha. Eu vejo nós como realmente um exército, onde algumas pessoas já estão colocando novas patentes, algumas pessoas já estão se destacando, virando generais, e é assim, quando você entra no exército, uns vão ser soldado, outros vão ser cabo, uns vão ser generais, outros capitães, outros, enfim, você vai crescendo hierarquicamente. E como que você cresce hierarquicamente? Por meritocracia, por relacionamentos, por conexões, por resultados, mas aqueles que desistirem vão ficar pelo caminho. Tem uns que já pararam. Tem uns que, pô, eu não fiz o primeiro dever, eu não fiz o segundo dever, eu não fiz o terceiro dever e já parou. Então o que eu quero trazer para você hoje aqui? Seja leve, sabe? Você não fez, continua. Ah, Paulo, eu não fiz nada ainda, então começa hoje. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Cair é do homem, o levantar é de Deus. Todo mundo cai. De glória em glória, de fé em fé. Davi caiu, mas se levantou e se arrependeu. Então, o que você precisa fazer aqui para a gente permanecer? Comemore, agradeça, reconheça as suas primeiras conquistas, não se sabote, não quebre o sistema de recompensa do seu cérebro. Talvez quando acabar aqui hoje, comemore você mesmo. Tem pessoas, ou empresários, ou funcionários, servidores, que eles não têm sistema de recompensa no trabalho, é porque eles trabalham, e quando o dinheiro entra, quando o salário entra, quando a retirada entra, ele pagou tudo, ele pagou conta, ele pagou boleto, ele pagou empréstimo e não sobrou nada para ele. E aí ele tem a falsa impressão de que ele não tem recompensa. Pô, eu trabalhei o mês todo, eu não ganhei nada. Ele ganhou, mas a falsa impressão que dá é que não ganhou, porque não sobra. Então, especialistas de finanças, da inteligência financeira, eles vão instruir isso, tá? A gente vai trazer aqui nas lives um convidado um dia só para a gente falar de inteligência financeira. A gente precisa nos recompensar até com o nosso salário. Você recebeu o salário, mas você está devendo, você está cheio de conta para pagar, mas você precisa tirar algo para você. Isso aqui é o meu pagamento. É a minha recompensa. Eu vou fazer um jantar com a minha esposa, eu vou no shopping comprar algo. Não é o valor, mas é o gesto, é a experiência. O cérebro precisa viver experiências. Quem está me entendendo aí, fala eu. Pessoal, a live vai cair. Hoje eu não vou fazer até as 10, tá? A gente vai ser mais objetivo aqui nas lives, mas eu queria fechar esse pensamento. Então vai cair e a gente volta, tá? Então volta aí, nós temos 86 pessoas. Eu quero voltar com 100 pessoas. Então já volta e chama alguém, tá? Volta e chama alguém. A live vai cair, volta, chama alguém, vamos bater 100 pessoas hoje aqui.